Marcelo, Cristiano, Dani, Sabrina. Que legal, é bom ter vocês aqui. Vamos lá, então. Deixa eu... A gente vai, antes de mais nada, né, fazer uma recapitular o que nós vimos na semana passada. E na semana passada nós falamos sobre consagração pessoal. E dentro do que nós falamos, nós vimos esse discurso maravilhoso do Elder Bruce R. McConkie, que ele disse o seguinte, né? A lei da consagração consiste em consagrarmos nosso tempo, nossos talentos e nossos dias e propriedades à causa da igreja. Esses recursos devem ser postos à disposição tanto quanto forem necessários para o desenvolvimento dos interesses do Senhor na terra. E aí ele abre aspas aqui, né? Talvez nunca nos seja pedido sacrificar tudo, mas nossa disposição de pôr tudo no altar é um sinal entre nós e Deus de que nos submetemos à sua vontade em todas as coisas. Então, refletimos a respeito do que seria pôr tudo no altar e foi feito um convite de a gente escolher uma área, né? Nosso tempo, talento, uma escolha em que a gente iria se esforçar para consagrar um pouco mais ao Senhor. Então, espero que vocês tenham tido essa experiência. E se alguém teve e gostaria de compartilhar, de repente reduzir um pouco da, das redes sociais e de repente reservar um pouco mais de tempo no chamado, nas responsabilidades do reino. Alguém? Não? Tudo bem, não se acanhe. Muito bom, mas a aula de hoje, depois que a gente falou de consagração, hoje a gente vai ver um pouco sobre a questão por pequenos meios, né? Grandes coisas são realizadas. E esses pequenos meios que a gente vai trabalhar hoje tem muito a ver com o que o presidente Monson falou em 2014. Um voluntário para ler para nós, por favor. Presidente Thomas S. Monson, há milhões e milhões de filhos espirituais de nosso Pai Celestial que nunca ouviram o nome de Cristo antes de morrer e de ir para o mundo espiritual, mas agora o Evangelho lhes foi ensinado. E eles estão aguardando o dia em que vocês e eu faremos a pesquisa necessária para podermos ir à casa do Senhor, realizar por eles o trabalho que eles próprios não podem realizar. Muito bem. O que essa declaração ela nos remete de mensagem sobre a aula de hoje? O que nós vamos trabalhar hoje? Vocês fazem ideia? É sobre a obra vicária? Exatamente. Hoje a gente vai trabalhar sobre a obra vicária e a gente vai ver um pouco sobre a doutrina que existe por trás desse trabalho. Porque na própria declaração do presidente Monson, ele falou aí algumas verdades, né? Ele citou algumas doutrinas. A primeira é de que a própria Escritura nos ensina que nem todos os homens na Terra, que estiveram na Terra, eles ouviram falar sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. E a salvação só vem por meio dele, por meio dos convênios. Então, é fato, é uma doutrina isso. Agora, a grande questão é, e nós? E o trabalho que nós precisamos fazer? E será que eles estão conosco, não estão conosco? Onde é que eles estão? O que, que acontece lá? Bem, uma das coisas é que o presidente Mons falou é que agora eles sabem quem é o Salvador, porque eles foram ensinados. Eu gostaria que vocês pudessem olhar para essa escritura, para essa imagem, observem ela, e aí me digam qual é o sentimento que vem a vocês, eles vêm, né, ao vocês olharem para essa imagem. Nossa, é uma imagem forte, né? Eu me arrepiei inteira aqui quando eu vi. Eu vejo Salvador, né, ali e Legal. aparentemente são seres espirituais, né, ao redor de duas pessoas que são
seres físicos. Tive um sentimento de muito bom quando eu vi essa imagem. Não consigo discernir muito. Só sei dizer que é algo bom. Legal, muito bom isso. Alguém mais? Me parece ser um pai e uma filha se reencontrando, né? Opa, Espiritual. também É, legal. hoje meu filho fez exatamente, né, a pergunta sobre. Ele tem 7 anos, né? Ele está naquela fase das curiosidades. Ele falou assim: ele chegou para mim, mãe, eu acredito que depois que a gente morre, a gente fica dormindo até o último dia, né? Aí eu falei: não, meu filho, não é assim. A gente. Aí eu expliquei para ele, né, sobre o plano. Uhum. Aí eu falei, né, que os espíritos eles aprendem sobre o evangelho, quem não aprendeu na Terra, eles aprendem lá também, né? E quando a gente morre, a gente pode reencontrar, né, nossos familiares. Ele falou tão feliz assim, ele falou, então eu vou poder conhecer meu avô. Aí eu falei, sim, eu conheci. Ele abriu assim um sorriso tão grande e Legal, foi muito legal essa experiência. muito bom. Alguém mais? Uma filha que se arrependeu do que fez e veio abraçar o seu pai, ciente a respeito de todos os conselhos sábios que ele tinha dado. Aí toda. Aí é festa, né, no céu, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e reconhece tudo aquilo e abraça a pessoa que ama, que aconselhou eles. Pode ser uma das hipóteses dessa imagem. Ah, com certeza. Eu gostei muito do comentário que você fez, Marcelo. Principalmente quando realmente acontece isso, quando o pecador ele volta para o evangelho, quando nós aceitamos o evangelho, os céus ficam em festa. Por que eles ficam em festa? Porque aqueles espíritos que vieram, né, antes de nós, eles ficam ansiosos para que as ordenanças possam ser realizadas. Eu sempre penso o seguinte, inclusive eu tive uma experiência já relacionada. Quando nós nos batizamos, quando nós fazemos o trabalho Tempo História da Família, eles ficam se regozijando pelas bênçãos, pelo nosso progresso na Terra. Olha só o que nós aprendemos em Doutrina e Convênios, na seção 128.15. E estudando ela, eu pensei o seguinte: nós precisamos decorar essa escritura. Tá? Mas eu gostaria de um voluntário para ler para nós. Sabrina, está podendo ler, Sabrina? E agora, meus amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro que estes princípios referentes aos mortos e aos vivos não podem ser negligenciados no que tange à nossa salvação, porque a sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação. Como diz Paulo, com respeito aos pais, que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. Muito bom. Joseph Smith recebeu essa revelação quando ele estava estudando os ensinamentos de Pedro a respeito do batismo vicário, que a gente encontra lá em primeiro e segundo Pedro. Eu pergunto para vocês, o que chamou a atenção de vocês nessa escritura? O que assustou vocês ou o que deu paz a vocês? Eu grifei um pouco aqui para ficar melhor. O que chama a atenção aí? Para mim foi exatamente essa parte mesmo que tinha chamado a atenção, né? Que é tanto quando a gente fala, né, que toda nossa salvação é necessária, mas é essencial também para os nossos mortos, né? Um depende do outro, né? Tanto a gente precisa fazer o trabalho por eles aqui, quanto eles estão lá esperando, né, para que a gente faça isso. Mas assim, a escritura não diz que a salvação é individual?
Messias, Mas eu por mais concordo que Bora lá, gostei. Primeiro a Dani, que começou, e depois a Sabrina. Messias, eu concordo que a salvação é individual. Estava conversando isso hoje com um amigo, né? Mas ela não precisa ser solitária. Foi uma frase que eu vi, eu achei muito bonita outro dia nas redes sociais, né? Então, o que significa a salvação não ser solitária? É que você pode ajudar alguém a ser salvo, né? Você ser salvo e ajudar alguém. Aqui a gente ajuda as pessoas, né? Quando a gente sai com os missionários e bate de porta em porta, a gente também está fazendo, né, a obra. E a Uhum. obra e o que essa escritura diz é que a obra vicária ela é tão importante quanto a obra que está sendo feita aqui com os vivos. Muito bom. O que mais? E Sabrina, você ia comentar. a Dani falou tão bem que eu perdi meu raciocínio. É, assim, para mim, por mais que a salvação seja individual, quando a gente foca em simplesmente só nos salvar, a gente tá deixando de lado um dos princípios, que é o nosso amor ao próximo, né? A gente não tem que servir e amar só o nosso próximo que está aqui do nosso lado, né? A gente também tem os nossos próximos que já partiram do outro lado do véu e continuam Hum. esperando que a gente cumpra com, com o nosso serviço, né? E com o nosso amor a eles, tanto os nossos familiares como as outras pessoas que também estão esperando que a gente faça o trabalho vicário. Muito bom. Realmente, Sabrina. Muito obrigado pelos comentários de vocês. E, de fato, a escritura ela está correta. Tá? A salvação ela é essencial e ela também é individual. Só que o aperfeiçoamento, o nosso aperfeiçoamento, ele só se dá com os nossos antepassados, por meio do trabalho dos nossos antepassados. É só a gente observar o final do versículo. Nem podemos nós, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. E eles só são aperfeiçoados se nós fizermos o trabalho por eles. Então, uma palavra que chama bastante atenção é negligenciado. Né? Quando a gente pensa nessa palavra negligenciado, o que vem à mente de vocês? Negligenciado. Esquecer, esquecimento, só pelo fato de ser algo assim que necessita de um certo tempo, né, para que a gente pare na frente do computador para fazer ali a busca. Às vezes ainda deixando para amanhã, hoje, amanhã, e quando vê, não fez. Uhum, muito bom. Quem dá mais? Acho que negligenciar é quando a gente trata algo sem, como se não tivesse importância, né? Exato. Muito bom, Jéssica. Excelente. Quando a gente vai no dicionário, o significado ele diz o seguinte: significa algo ou alguém que foi tratado com descuido, desleixo ou falta de atenção ou abandono. Então, olha só que interessante. Então, a gente está falando de pessoas, de seres, né, dos nossos antepassados. Então, quando Joseph Smith recebeu essa revelação, olha, Joseph Smith diz, eu vos asseguro que estes princípios referentes aos mortos e aos vivos não podem ser negligenciados, ou seja, não pode ser abandonado. A gente não pode tratar de qualquer forma. Ele precisa ser prioritário. Por quê? Porque quando a gente vai no final do versículo, nós aprendemos que é somente assim que nós somos aperfeiçoados. Exemplo, por que somos aperfeiçoados por meio disso? Porque quando nós vamos ao templo, nós precisamos desses nomes. E quanto mais nós vamos ao templo, mais nós nos aperfeiçoamos. Entenderam essa ligação que existe entre os nossos antepassados e nós? Então, o ponto principal é assim: hoje eu estou me aperfeiçoando ou não? Como é que está meu aperfeiçoamento? Ele está ativo, está inativo, está meio morno? Como é que a gente se encontra hoje? É só para pensar, não fala. Né? Vamos refletir um pouco.
Será se eu abandonei? Será se eu esqueci dos meus antepassados e quando nós nos batizamos, eles fizeram festa nos céus e até agora nós não alcançamos eles? E aí a grande questão, e como é que eu posso, de repente, alcançar cada vez mais eles? Então, uma coisa importante é seguir esse fluxo, né? Eu fiz esse fluxo aqui para que a gente possa entender mais ou menos como fazer esse trabalho. Como é que eu posso fazer para que eu não seja desleixado com os meus antepassados? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é o seguinte: é o desejo de ajudar. A gente precisa alimentar esse desejo de ajudar, esse desejo de encontrar os nossos antepassados. Para isso, minha sugestão é que a gente reserve um tempo a cada semana, mesmo que seja meia hora, para entrar no Family Search, né? E buscar informações. Porque o segundo passo, depois que a gente tem desejo, é reunir informações iniciais. E isso pode vir por meio do quê? Né? Conversa com parentes, pesquisa em casa. E o outro recurso é o Family Search, que ou buscar um consultor do HF, né, de História da Família. Então, a visão que nós precisamos ter primeiro é ter o desejo de ajudar. Então, hoje eu estou buscando o aperfeiçoamento dos meus mortos, hoje eu estou buscando meu aperfeiçoamento, estou, mas esse aperfeiçoamento que eu estou buscando é por meio dos antepassados dos outros ou os meus? Porque o correto é os nossos, né? A gente levar os nossos antepassados. Não sei onde encontrar, não tem informação. Recurso da igreja, Family Search. Insira e organize os dados do Family Search. Então, aqui a nossa região, região Pará, Ceará, um pouco do Amazonas, um pouco da região Nordeste, já temos muitos nomes, já temos milhares de nomes que já foram inseridos no sistema. O que nós precisamos muitas das vezes é somente tirar um tempo, dedicar um tempo, ter o desejo de encontrar eles. E a minha sugestão é que vocês possam fazer uma oração antes. Isso funciona. Pergunto, alguém já teve uma experiência relacionada a encontrar um antepassado que estava muito difícil e aconteceu alguma coisa, você orou, você buscou e você acabou encontrando esse antepassado? Já Eu já aconteceu? tive, irmão. Opa! Então vamos Já. lá. Compartilha com a gente, Samantha, como foi? Tá bom. É, foi o nome do meu bisavô, por parte de mãe. Tava muito difícil, a gente não tinha muitas informações, né? Sabiam dizer algumas coisas que eram muito vagas. E aí a gente tava procurando muito, procurou muito. E de todas as fontes, assim, de familiares, mas não souberam passar muitas informações. E aí um dia eu tava mexendo lá, inconformada, no Family Search, e aí eu fui ver lá os meus registros na minha árvore, e aí apareceu para mim que tinham indexado a certidão de óbito dele. E aí, da certidão de óbito dele, eu consegui o nome dele todo, data de nascimento, falecimento, nome dos pais. Aí, do nome dos pais já tinha indexado também. Então, daí eu fui colocando vários outros nomes por conta de alguém que tinha indexado. Então, foi uma experiência muito significativa, porque a gente estava tendo muita dificuldade. E depois disso, a gente já conseguiu muitos outros nomes e conseguiu levar esses nomes para o templo. Legal. Muito bom, Samantha. Obrigado por compartilhar. Realmente, milagres são reais. Alguém mais já teve uma experiência semelhante? Eu procurando também, né, nos registros lá, que tem uma área que a pessoa pode botar, né, o nome do familiar e aparece, né, vários nomes parecidos com documentos, né. E meu avô e minha avó, eles já morreram faz muito tempo, eu era criança. E não tinha familiares nenhum, assim, que poderiam dar informações. Então, eu só tinha a certidão deles, que tinha o nome dos pais, e só. E lá eu botei o nome deles e achei, né, vários familiares, Legal. assim,
vários documentos com nomes de filhos, de irmãos, e nossa, foi tão bonito assim ver a minha árvore enchendo. Legal. Mas assim, qual é o sentimento que ficou, irmã Jéssica? Depois que você encontrou, depois que você começou a ver vários nomes, qual o sentimento que fica para você? Ou que ficou? E fica aquele sentimento de querer fazer mais, né, por eles. Legal. Ou seja, a questão da busca pelo aperfeiçoamento, né? Você vai se sentindo melhor, você vai se sentindo feliz porque você está salvando almas. E isso é muito importante. Muito obrigado, irmãs, por compartilhar. Eu trouxe um vídeo para vocês, ele está no YouTube, tá? Vocês podem ver depois, mas eu vou compartilhar agora para que a gente possa aprender e tirar algumas dúvidas aqui. Olá, somos o Family Search. O que fazemos? Criamos experiências inspiradoras que trazem alegria a todas as pessoas. À medida Vocês estão que ouvindo? descobrem, reúnem e conectam sua família passada, presente e futura. Além Sim. Sim. Estão ouvindo, né? Ah, tá. Sim. Pensei que era assim. Tá bom. Desculpa. Continuando. online do Family Search, contamos também com mais de 430 centros de história da família no Brasil, que são locais abertos ao público em geral para a pesquisa de sua genealogia e história da família. Vamos dar uma olhada em algum destes recursos à sua disposição? Para acessar o site do Family Search é necessário ter uma conta. Caso você não possua uma, não se preocupe, você receberá ajuda para criá-la. Na árvore familiar do Family Search, você pode acrescentar seus familiares e ancestrais. O Family Search te ajudará a descobrir, reunir, conectar e compartilhar suas histórias. Possuímos a maior árvore genealógica compartilhada do mundo. Como mencionamos no início, inspiramos as pessoas em todos os lugares a conectarem-se com sua família, passada, presente e futura. O sentimento de estar conectado à família pode nos ajudar a ser mais resilientes, uma fonte de inspiração, alegria, empatia e paz. Esperamos que você possa experimentar esses sentimentos em sua vida, ao continuar a descobrir, reunir e conectar-se aos seus ancestrais. Agora é só começar a sua jornada de descobertas em sua própria genealogia e história da família, com o auxílio dos recursos do Family Search. Muito bom. Com base no que vocês viram nesse vídeo, como é que a gente faz para começar o trabalho da sua própria árvore, da sua própria genealogia? Vamos lá. Marcelo, você já tem uma conta no Family Search, Marcelo? Sim, cavaleiro. Só que eu ainda, como eu ainda não descobri o nome do completo do meu pai, sem muitos detalhes a respeito disso, mas vou buscar. Só que está longe uma avó minha que poderia me dar esse nome. Eu não lembro Opa, mesmo porque eu fui fruto de um lance, certo? Sem muitos detalhes. uhum. Você sabe o nome do meu pai? Olha, minha mãe tá falando que ela lembrou aqui. Sim. Ferreira de Moraes. Tá bom, ela falou um nome aqui. Eu vou me dedicar mais a respeito do também. É que você ele Muito não me bom, Marcelo. criou, então eu não me dediquei muito. Mas eu quero, eu perdoo ele. Ele, certo? Não busquei muita informação a respeito disso. Mas eu quero fazer esses procedimentos. Admiro essa ordenança. Tem muita lógica para mim atualmente, tudo isso. Legal, muito bom. Então, uma coisa que pode ajudar bastante, Marcelo, já que você tem a sua conta, login, acredito que todos os outros tenham, né? A gente tem as nossas árvores, Sim. é a gente utilizar cada vez mais o recurso e você buscar um consultor de história da família da Estaca, você pode ir até o templo. Lá tem um casal, normalmente, né? Tem missionários de serviço que ajudam nesse trabalho. E aí vai ser muito bom, vai ser muito especial. Tudo bem, vou me dedicar mais a respeito. Nada, que isso. Vamos lá. Uma coisa importante também que a gente precisa compreender é o seguinte. Deixa eu passar para o próximo slide. Cadê? Aqui.
Muito bom, é mais um vídeo. Esse vídeo aqui, ele tem umas dicas de pesquisa, tá? E aí é algo que está dentro do nosso desafio para a semana. Bem-vindo ao Family Search, onde você pode pesquisar milhões de registros históricos contendo bilhões de nomes. Ao pesquisar pessoas no Family Search, é muito útil reconhecer que o que você encontrará são registros sobre pessoas. Você verá documentos como certidões de nascimento, registros de censo, certidões de casamento, atestados de óbito e mais. As informações nesses registros ajudarão você a criar sua árvore genealógica. As informações que você pesquisa podem ser encontradas em registros múltiplos. Por exemplo, uma data de nascimento pode ser encontrada em um registro de nascimento, casamento ou de falecimento. Outras informações podem estar disponíveis apenas em um registro. Uma data de casamento será encontrada provavelmente apenas em um registro de casamento. Quando você pesquisa, use as informações que você tem em combinações diferentes para encontrar registros diferentes. Por exemplo, se estiver tentando encontrar uma certidão de nascimento de uma pessoa, não digite o cônjuge na pesquisa, porque o bebê não tem um cônjuge. As ferramentas da pesquisa vão procurar documentos com os dois nomes e a certidão de nascimento não vai aparecer. Eu queria encontrar documentos sobre o meu antepassado Harold Woods. O que você verá a seguir são os resultados que obtive em diferentes pesquisas. Primeiro, eu digitei Harold Woods. Apareceram quase 200 mil resultados. Eu precisava acrescentar mais detalhes para encontrar meu antepassado. Acrescentei seu nome do meio, Cecil. Apareceram muitos resultados, mas os primeiros 3 continham informações sobre o meu antepassado, sua certidão de nascimento, de casamento e o atestado de óbito de um filho. Nesses, eu podia encontrar o nome de sua esposa, o nome de um filho, algumas datas de nascimento e falecimento e outras informações. Depois tentei outra pesquisa. Desta vez acrescentei a data e o local de nascimento de Harold. Os primeiros resultados eram um registro de censo de 1900. Dessa fonte de informação, vi o nome de seus pais, datas e locais de nascimento e as informações sobre 11 irmãos e irmãs. Na próxima pesquisa, removi a informação sobre o nascimento e acrescentei o nome de sua esposa, que encontrei em uma pesquisa anterior. Os resultados trouxeram novamente a certidão de casamento juntamente com 2 atestados de óbito de filhos. Cada pesquisa usa combinações diferentes de informações e cada uma me dá acesso a registros diferentes. Ao pesquisar cada registro, posso encontrar muitas informações sobre meus antepassados e seus familiares. Agora, o que aconteceria se eu digitasse todas as informações numa única pesquisa? O nome de sua esposa, local de residência, local e data de nascimento, tudo ao mesmo tempo? Eu encontro apenas um registro sobre meu antepassado. É a minha pesquisa menos produtiva. E por quê? Porque a ferramenta de busca está tentando encontrar registros com todas as informações. Mas nenhum deles tem todas as informações. Eles têm apenas partes diferentes da informação. Assim, quando você pesquisa, lembre-se dessas dicas simples. Comece de maneira simples, apenas com um nome. Tente combinações diferentes de informação. E acompanhe as informações que encontrar nos registros que vêm de cada pesquisa. Faça isso e você estará no caminho para boas pesquisas genealógicas. Boa sorte! Muito bem. Eu gostaria de perguntar de vocês, quais são as dicas que vocês viram aí que chamou a atenção de vocês? Me lembrou muito a experiência aí da Samantha e da Jéssica, né? Da pesquisa e começou a encontrar outros antepassados. Mas que mais das dicas que a gente viu nesses vídeos aí, vocês acreditam que de repente poderiam ajudar vocês no trabalho? Sabrina, deu uma luz no fim do túnel aí para você continuar o trabalho Tempo História da Família? Eu acho interessante a dica que ele dá da gente pesquisar por partes, porque eu já fui consultora, né, da história da família por muitos anos, né? Então eu sempre procurava meios para ajudar os membros de uma forma mais fácil, né? E realmente, em todos esses anos, pesquisar por partes é sempre mais fácil, porque a gente nunca acha um documento completo com tudo sobre o teu familiar, né? Então, eu sempre falava que era para pesquisar. Ah, sabe uma data, sabe uma cidade, um local, a gente vai pesquisando assim. É assim que eu sempre fiz também.
né? Eu procurava pelos registros das cidades onde meus parentes moravam, Legal. uma época, né? Ou alguns parentes que eu sabia o nome completo, né? Então, pesquisar por partes é muito útil, porque tu nunca vai encontrar um documento completo a respeito do teu antepassado. E mais interessante nesse vídeo ele nos mostra que quando você restringe, quanto mais informação você coloca, menos oportunidade você tem de expandir, né, de encontrar mais outros antepassados que estão diretamente ligados a esse. Então, eu achei ótima essa dica, porque eu sempre procurava assim, local, nome e data, né? Local, nome e data. Eu não me pegava a esse ponto, né? Não, primeiro vamos lá, local, vamos botar o nome. Depois eu começo a colocar as datas, para poder gerar um filtro melhor. Mas isso me motivou bastante a continuar minha árvore familiar, porque está meio parada. Na verdade, assim, né? O Family Search que está começando a indicar. Eu tenho agora, como falei para você nas aulas anteriores, né? Então, eu tenho uma prima de segundo grau por parte do meu pai e uma prima de segundo grau por parte da minha mãe, que são membros da igreja. E elas são bem ativas no trabalho de indexação, de indexar os nomes. E aí é continuar. Muito bom. Quando a gente pensa a respeito dessas facilidades, né, de poder fazer o trabalho de tempo de história da família, me veio uma escritura que se encontra em João 5:25, quando nós pensamos em pegar os nomes e trabalhar esses nomes. Eu gostaria de um voluntário para ler para a gente essa escritura. Eu posso. Por favor. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz de filhos de Deus, e os que ouvirem viverão. Muito obrigado, Marcelo. O que nós podemos aprender com essa escritura a respeito dos nossos antepassados e do trabalho que nós precisamos realizar? Que o tempo certo chegará, né? O tempo está por vir. O tempo está por vir? Muito bom. O que mais? Eu acho que a partir do momento em que nós nos tornamos membros da igreja, para mim, no caso, né, que sou primeira membro da igreja da minha família, ser o momento em que eles ouviram a voz de Deus pela primeira vez, né? Porque até então, assim como eu, não via ainda a voz de Jesus Cristo. Conhecia o Senhor de ouvir falar, mas não conhecia antes. Muito bom. Olha só, vocês conseguem observar uma verdade bem clara aí? Olha só, mesmo que os nossos antepassados eles nunca tenham ouvido falar sobre a igreja, a partir do momento que eles morrem, o que acontece? Qual é o efeito que tem? Que essa escritura nos ensina? Eu acho que eles aprendem lá no mundo espiritual também, né? Lá também tem a obra missionária. Isso, Jéssica. Não é achar, não. A escritura mesmo, ela está bem clara, Jéssica. Ela diz o seguinte: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, uma certeza a gente precisa ter. Os espíritos, eles recebem a pregação do Evangelho. Eles aprendem sobre o Salvador Jesus Cristo. E eles tomam uma decisão. Aqueles que tomam a decisão de aceitar as ordenanças, eles estão super ansiosos para que a gente possa realizar o trabalho por eles. Só que, como saber se eles aceitaram ou não? Não tem como. Somente depois que nós realizamos. Muitos de nós vamos ter essa experiência, ela é individual e sagrada.
mas o que nós precisamos é nos aperfeiçoar por meio deles, é levar os nomes deles para o templo. Olha só o que o Moisés, uma presidente dúvida. Messias, diga. perdão, uma dúvida. O que você quis dizer quando você fala que essa experiência de confirmação da aceitação é sagrada? A gente não pode falar para outras pessoas, é isso? Assim, você não pode dar Ah, detalhes entendi. sobre elas, Ah, entendi. Poxa, mas possivelmente você já teve. sim, já tive. Tá Pois ok, é. então. Então, é individual e é sagrada, justamente por causa das manifestações. Porque para o leigo, ou para quem não tem fé, isso pode ser uma pedra de tropeço. Então, é uma Eu confirmação. nunca compartilhei com Ah, ninguém fora da igreja, não. legal, isso é bom. Mas a gente precisa, é aquela questão, ou vão realizar um pré-julgamento, ou vão ter uma percepção errada a respeito do evangelho que você vive e você acredita. Então, por isso que tem que ser uma coisa de cada vez. Mas olha só o que o presidente Howard W. Hunter ele falou em março. Eu acho, tá. Isso daqui foi uma linha rona, mas essa citação do presidente Hunter. Quem poderia ler para gente? Aprendi que os que se dedicam à história da família e a seguir realizam as ordenanças do templo para aqueles cujos nomes pesquisaram conhecem a alegria adicional de receber a bênção por inteiro. Muito bom. O que vocês entendem por receber a bênção por inteiro? O que seria receber a bênção por inteiro? Irmão, eu acho que é assim. É, eu acho que ele diz aí que tem uma benção especial e mais completa quando nós mesmos procuramos os nossos antepassados e realizamos as ordenanças por eles no templo. Então, não é apenas sobre fazer um trabalho qualquer, mas é uma oportunidade que a gente tem de ser abençoado através da conexão espiritual que nós vamos ter com os nossos antepassados. Quando a gente encontra os nomes, quando a gente aprende sobre a vida deles e depois levamos o nome deles para o templo, a gente vai sentir uma alegria mais completa, mais profunda, porque a gente sabe que de alguma forma nós estamos ajudando membros reais da nossa própria família a receber as bênçãos do Evangelho. E, consequentemente, nós também estamos recebendo essas bênçãos. Também estamos sendo ajudados. Muito bom, excelente, Samantha. Teu comentário foi super pertinente e maravilhoso. Porque realmente receber a bênção por inteiro é quando nós fazemos as ordenanças, né? Nós encontramos, submetemos e levamos para o tempo e realizamos por eles, por nossos antepassados, essas ordenanças. E aí nós recebemos o que a Daniela acabou de citar, né? Que ela já teve a experiência pessoal dela. E isso é comum acontecer quando nós fazemos por nossos antepassados. A gente tem a confirmação de que realmente a obra vicária ela é verdadeira, de que realmente os espíritos eles recebem de bom grado as ordenanças e todo o esforço que é realizado para que eles recebam as suas ordenanças salvadoras. O grande desafio que fica ao pensar e reavaliar sobre a aula é como eu estou hoje. Eu vou voltar um pouquinho só na, naquela citação, né? Na escritura. Como eu estou hoje? Eu estou negligenciando ou eu estou ativo nesse trabalho que tange a nossa salvação e a dos nossos antepassados? Lembrando que o nosso aperfeiçoamento ele é muito mais pleno somente por meio deles. Ou seja, sem eles é impossível nós sermos aperfeiçoados. E existem bênçãos que estão diretamente relacionadas a esse trabalho que de nenhuma outra forma a gente pode receber, como foi citado pela irmã Samantha. Pergunto de vocês, o que vocês aprenderam hoje
até esse momento que vocês entendem que vai mudar a maneira como vocês veem o trabalho de tempo do trabalho de tempo e história da sua família? O que você aprendeu hoje que vai mudar a sua maneira de ver esse trabalho? Eu aprendi a pesquisar melhor, porque eu acho que era para mim era isso que estava faltando, porque eu diversas vezes já fui no templo e até me sentei, tentei e não ia de jeito nenhum. Colocava um nome aqui, colocava um nome ali, não encontrava, né? Até eu acredito que tenha sido por essa falha de colocar nome completo ou então colocar não saber pesquisar. Eu acredito que com os dois vídeos que você passou hoje tenham sido essenciais para essa continuidade. Mas eu sempre estou no templo e já fiz, como eu falei, a minha árvore ela está bem completinha. Só são alguns antepassados que nem são tipo exatamente da família, mas eu estou tentando bastante. Desde que eu batizei, eu tento e eu não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo. E toda vez, às vezes, até quem estava no templo assim também não conseguia, não sabia pesquisar. Mas agora vamos continuar a obra, né? Com essas dicas de hoje, Legal. de pesquisa. Mas a importância da obra e a importância de tudo já com a experiência que eu tive pelas ordenanças dos meus pais, né, dos meus avós, meus bisavós, eu sinto uma felicidade assim que excede, sabe, todo entendimento quando eu lembro das ordenanças já que eu fiz por eles. Mas essa eu não Legal. entendi, Messias, perdão, eu não entendi muito bem esse último tópico que você falou sobre ter as bênçãos completas quando faz a obra, ainda nunca pitei. Bem, Nessa a parte bênção assim por parece que eu inteiro tô travada. é a bênção por inteiro? É porque assim, se você não tivesse pesquisado os nomes dos seus antepassados, submetido, o que é submeter? É colocar na árvore. Pegar esses nomes e levar ao templo e você realizar por eles, você não teria tido a experiência que você teve. Essa é a bênção por inteiro. A bênção por inteiro Tá, entendi. está em você encontrar, submeter e realizar, levar o tempo. Tá, eu entendi. Certo. Legal. Obrigada, Alguém Zé. mais? Nada. Alguém Já mais? O que acabou você de estudar? aprendeu hoje? Resumindo, resumindo, eu acho tudo é que devemos botar em prática os métodos sugeridos, né? Com poucas palavras, acho que nós resumimos isso. Legal, Marcelo. Obrigado por contribuir. Botar em prática os métodos sugeridos. Isso, eu vou mandar o vídeo lá no grupo depois da nossa aula, os links. Muito bom, obrigado, Marcelo. Alguém mais? Você aprendeu? Vai mudar a maneira de você ver o trabalho, de história de sua família, né? Quando eu falo da minha, não é da minha, não, tá? É da sua família. Essa pergunta é para você. Para mim, a, a frase a palavra negligenciar, né, foi forte. Parece que eu tenho negligenciado, né, isso. Eu estava bem focada há um tempo atrás, alguns meses atrás, até encontrei um primo meu, né, pela árvore genealógica, que é membro da igreja, eu não sabia, a gente era amigo, eu era amiga da esposa dele, mas eu não sabia que ele era meu primo, né? E a gente encontrou lá na árvore genealógica. Mas assim, de uns tempos para cá eu tenho negligenciado isso, tenho deixado de lado, né, alguns que precisam de datas, né, e eu não tenho feito isso, e só falta datas para eles poderem para eu poder realizar, né, a obra por eles. E eu tenho feito Legal. isso. Muito bom, obrigado, Jéssica, por compartilhar. Eu também tenho esse mesmo sentimento, Jéssica, de que eu tenho negligenciado, sabe? Assim, o sentimento que ficou para mim, de forma pessoal, é que dá para fazer mais. Eu preciso fazer mais, eu preciso buscar as bênçãos por inteiro. As últimas vezes que eu fui ao templo, eu andei abençoando a vida de outras pessoas, né? Que pesquisaram os nomes e submeteram. Eu preciso buscar essas bênçãos por inteiro. Então, meu convite para vocês hoje
é que vocês possam melhorar na pesquisa, possam deixar de negligenciar o trabalho Tempo História da Família e buscar, né, cada vez mais abençoar os nossos antepassados e sermos aperfeiçoados por eles. Eu gostaria de prestar o meu testemunho que essa é a obra do Senhor, Ele nos ama. E eu não tenho nenhuma dúvida de que esses espíritos que são os nossos familiares, eles têm feito a parte deles de maneira a influenciar nossas vidas. Um exemplo disso é essa aula hoje. É vocês estarem participando dela, vocês estarem contribuindo com ela e tendo o entendimento de que esse trabalho ele não pode ser negligenciado e que nós precisamos nos aperfeiçoar por meio deles. Preste testemunho dessa obra e deixo essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.